Atos 17, do versículo 16 ao 21. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião com Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Versículo 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Irmãos, antes de nós falarmos um pouco desse texto, é importante falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Eu quero resumir, porque eu tenho vários assuntos para tratar com vocês hoje. O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Ele achava que isso era certo. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E a vida desse homem se transformou radicalmente. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E acredite se quiser, a perseguição dele começa com os próprios cristãos, porque não acreditavam que aquele homem que agora há pouco estava perseguindo a igreja, agora fazia parte de um deles. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: nunca duvide do tamanho do poder de Deus para mudar a vida de uma pessoa. O apóstolo Paulo realmente foi um homem que se converteu. E Deus usou ele, queridos, para escrever praticamente metade do Novo Testamento. Várias cartas que ele escrevia para as pessoas, para a igreja, foram inspiradas pelo Espírito Santo para nos trazer ensinamentos hoje. O apóstolo Paulo, ele era um missionário. A igreja, querido, entenda bem, o Senhor Jesus, quando vem, ele prega um evangelho para as pessoas. Ele mesmo diz: eu preciso ir, senão o Consolador, o outro, não poderá vir. E ele vai, e agora o Espírito Santo vem. Entenda bem, Jesus estava limitado pelo seu corpo físico. Ele só podia ir em determinados lugares. Ele não poderia estar mais do que em um lugar, porque o corpo limitava isso a ele. Mas quando ele vai ao Pai, e o Pai envia o Espírito Santo, agora o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Não há nada que possa impedir o Espírito Santo de se manifestar, querido. Então entenda bem, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele começa a trazer o evangelho para uma parte que os judeus não acreditavam que poderia alcançar esse encontro com Deus. Porque mesmo Jesus pregando o evangelho aos seus discípulos, muitos deles ainda eram religiosos, achando talvez que o evangelho estava restrito ao povo judeu. Mas Paulo vem especificamente no dia que ele tem um encontro com Jesus. Jesus deixa claro que ele seria usado para pregar o evangelho aos gentios, para aqueles que os outros não acreditavam que tinham o direito de conhecer o evangelho. E aqui Paulo está em mais uma das suas viagens missionárias. Ele está em Atenas. E a Bíblia diz, a primeira coisa que o texto começa a falar é que Paulo ficou profundamente indignado com tamanha idolatria naquela cidade. Tem traduções que diz que ele ficou profundamente revoltado com a dominante idolatria que havia naquela cidade. Querido, em nome de Jesus, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O pecado te revolta? E quando eu falo de pecado, querido, eu não estou tratando primeiro de você. Porque Paulo ficou revoltado de ver o domínio da idolatria, e idolatria é pecado.
Paulo ficou revoltado de ver o poder que a idolatria exercia sobre aquela cidade, o poder que a idolatria exercia sobre aquelas pessoas. Quando eu falo se o pecado te revolta, eu estou falando do domínio das trevas sobre a vida de alguém. Querido, eu não sei se você já percebeu onde a nossa igreja está plantada aqui. É um lugar que você não precisa ir muito longe para achar alguém para você falar de Jesus. Quando você sai com o carro aqui, você vê jovens muitas vezes se drogando. Se você for um pouco mais adiante, nessa avenida principal, você vê mulheres se prostituindo. E o que Deus colocou no meu coração é que quando Paulo viu a escravidão que aquele povo vivia na idolatria, aquilo indignou ele, aquilo revoltou ele. Irmãos, nós precisamos entender o nosso papel como igreja nesses tempos atuais. Só que, querido, posso falar uma coisa para você? Sabe aonde que começa a obra de Deus de transformação na vida dessas pessoas lá fora? É no teu coração, não aceitando. É no teu coração se indignando. É no teu coração se revoltando de ver alguém sendo tão massacrado pelo diabo, muito pela falta de entendimento, de saber que Deus amou o mundo de tal maneira, e amou ele. Deus amou o drogado, Deus amou a prostituta, Deus amou aquela pessoa que está perdida, de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, será que nós como igreja, nós não estamos perdendo a nossa essência? Porque a essência é Jesus. Irmãos, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Sim ou não? O Espírito Santo de Deus habita em você. E o Espírito Santo de Deus clama por entrar na vida dessas pessoas e transformar a vida delas. Paulo ficou indignado. Querido, eu não quero ficar preso só na realidade da nossa cidade. Mas eu quero procurar, eu quero mexer com você hoje. E que o Espírito Santo me use como ferramenta. Eu quero mexer com você acerca das pessoas que você convive. Acerca das pessoas da sua família. Acerca das pessoas do seu trabalho. Acerca das pessoas que passam pela tua empresa, acerca das pessoas que você conhece no convívio escolar do seu filho, e você muitas vezes tem visto o diabo prevalecer na vida delas, e você não sente nada. Tem alguma coisa errada, querido? Porque se eu estou cheio do amor de Deus, o meu coração vai se encher de compaixão por essas pessoas. Eu vou sofrer, eu vou sentir a dor de Deus de ver pessoas perdidas. Sabe que eu estava conversando com o irmão depois da palavra de hoje, a mesma palavra que eu estou pregando agora, eu preguei de manhã. E ele falou assim: pastor, que palavra poderosa. E se encaixou do que eu estava falando com uma pessoa esses dias, evangelizando uma pessoa. E ele falou: pastor, esses dias, um domingo desse eu saí do culto, e de repente eu tive que parar no lugar, e eu parei um carro no local, e tinha uma mulher, uma prostituta ali, e eu acho que ela pensou que eu estava ali para querer um programa, mas de repente quando ela viu, eu estava com a Bíblia, e ela ficou até constrangida, e de repente ela olhou para mim e falou assim: moço, ora por mim, aqui nessa rua, ora por mim. Irmão, sabe qual que é o problema? Nós estamos tão acomodados com a tecnologia que nós estamos achando que o peixe vai pular dentro do barco. Sabe qual é a ordem de Jesus para nós? Lançai as vossas redes. Lançai as vossas redes. Paulo ficou indignado, Paulo ficou revoltado de ver as pessoas no engano. Irmãos, nós precisamos entender que a única razão de nós estarmos aqui ainda é porque tem muita gente para ser alcançada. Paulo ficou indignado, querido. Querido, se nada te revolta nesse mundo, sabe o que a Bíblia fala? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe, querido, eu acho que o lugar onde o rei está na nossa vida tem que mudar. Parece que o rei está na nossa barriga, quando ele deveria estar no nosso coração. Sabe, muitas vezes nós estamos muito acomodados, querido. Nós estamos muito felizes com a nossa salvação, mas Jesus não te salvou apenas para que você e a tua casa sejam salvos, mas que você seja um canal por onde a salvação vai chegar a outros. Mas pastor, eu não sei falar. Deixa eu explicar uma coisa para você. É
maravilhoso quando você não sabe falar. Porque tem gente que sabe falar e muitas vezes atrapalha o Espírito Santo falar. Que bom que você não sabe falar. Porque Deus está procurando pessoas que não sabem falar. Porque nesse momento que elas não sabem falar, já que elas não sabem falar, elas não falarão. Mas é o Espírito que vai falar através delas. Você não sabe falar? Glória a Deus, é você que Deus quer usar. Que bom que você não sabe falar. Porque se você diz que sabe, você talvez vai ser um obstáculo. Porque você vai querer falar quando deveria deixar Deus falar através de você. Paulo se indignou com a idolatria naquele lugar. Irmãos, eu não sei se Deus tem propósito a nossa igreja estar em outras cidades. Mas uma coisa eu já sei, Deus nos plantou na cidade de São José dos Campos. E a igreja que está plantada num lugar que não muda a realidade das pessoas, ela não deveria estar ali. Uma igreja que não muda a realidade social daquela cidade, ela não deveria estar ali. Porque aonde a igreja chega, o reino de Deus se estabelece. E sabe qual é a diferença do reino desse mundo, do reino de Deus? Porque no reino de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam abençoados. No reino de Deus existe perdão, misericórdia. No reino de Deus, quando você perde é que você ganha. No reino de Deus, o último que é o primeiro. No reino de Deus é o maior que serve o menor. No reino de Deus é diferente, querido. Nós estamos prestes a chegar na nossa conferência de inauguração. E depois? Vamos ficar satisfeitos só com cultos cheios da glória de Deus. E essa glória é para quê? Essa glória é para mudar esse lugar aqui, em nome de Jesus, queridos. Essa glória é para mudar a realidade dessas pessoas. Essas pessoas, você quer saber qual é o alvo nosso aqui na igreja? Pastor, qual que é o nosso alvo? O nosso alvo são essas pessoas. O nosso alvo é que essa igreja seja madura, que seja uma igreja de pessoas maduras, cheias do Espírito Santo, para poder ajudar essas pessoas a serem tratadas, libertas e cheias também de Deus. O nosso alvo é esse, querido. O nosso alvo é esse. Paulo ficou revoltado com aquela idolatria. Mas qual foi a maneira que ele lidou com ela? Ele só ficou apontando? Ele só ficou atestando o problema? Não! Irmão, já tem muita gente que vê problemas. Nós precisamos de pessoas que possam ver soluções. Como foi que Paulo começou a lidar com isso? Olha, entenda bem. Eles começaram a dizer: quem é esse tagarela que está pregando? Ele chamou a atenção. Irmãos, Paulo viu uma cidade cheia de idolatria, mas ele não se escondeu. Ele não ficou no cantinho dele. Ele não falou: isso não é problema meu. Não, ele entendeu: Pai, se o Senhor me trouxe aqui, existe uma razão, um propósito, para que o Senhor apareça, que eu diminua e o Senhor cresça, em nome de Jesus. E ele começa a pregar o evangelho. E ele chama a atenção daquelas pessoas. E elas começam a dizer: quem é esse tagarela? Quem é esse que não para de falar? Ele chamou a atenção. Querido, em nome de Jesus, coloque no seu coração. Existem pessoas que Deus tem colocado no teu caminho, que eles estão com sede e com fome do alimento que você tem recebido todos os dias de Deus. Ele chamou a atenção. Como é que nós temos chamado a atenção? Como é que você tem chamado a atenção dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua igreja local? Como é que você tem chamado a atenção da sociedade? Será que você é mais um crente chato, que só sabe falar dos problemas da igreja, que só sabe apontar as coisas que estão dando errado? Irmão, em nome de Jesus, quantos creem que Jesus está voltando? Irmãos, eu não tenho tempo para alguns assuntos. Eu preciso aproveitar o meu tempo para falar de Jesus, para viver Jesus. Paulo chama a atenção. Paulo pregava boas novas. Ele pregava Jesus. O assunto principal de Paulo era Jesus, queridos. Ele pregava boas novas. Sabe o que é boas novas? O evangelho significa boas novas. É boa notícia. Irmãos, o mundo já está cheio de má notícia, irmão. É atentado terrorista, é pessoas morrendo, cristãos sendo perseguidos. Não é que nós temos que ignorar o que acontece no mundo. Não é que nós temos que ser cristãos alienados dos problemas sociais. Não, pelo contrário.
O que Deus colocou no meu coração através dessa palavra é que a maneira como Paulo entendeu que ele podia combater aquela idolatria não era apontando a idolatria, não era julgando aquelas pessoas, mas era pregando sobre Jesus, porque aonde Jesus chega as coisas mudam, as pessoas são transformadas. O assunto principal de Paulo era Jesus, irmãos. Irmãos, eu fico vendo, esses dias eu chamei até a atenção, com muito amor, até de uma pessoa da minha família. Ela viu um negócio na internet sobre Illuminatis. Já ouviu falar disso? Illuminatis. E ela começou até a falar isso com outras pessoas da família. Não, isso aí foi outra pessoa. A pessoa da família começou a falar que, segundo alguns depoimentos, o presidente estava aprovando até um chip. Sim. Aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim, por que você fica postando isso no grupo da família? Não posta isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, mas isso não é real. A gente não sabe que existem, até a própria Bíblia atesta de algumas coisas que vão acontecer? Sim. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa alienada sobre isso. Mas o que eu decidi para a minha vida, irmão, não é perder tempo com Illuminati, não é perder tempo com maçonaria, não é perder tempo com chip de 666. O meu assunto tem que ser Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você, aonde Jesus entrar, irmãos, o inferno não vai reinar mais. O meu assunto tem que ser Jesus. As pessoas andam tão preocupadas com algumas coisas, que o assunto principal delas deixou de ser Jesus. Querido, coloca uma coisa no seu coração. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa totalmente desligada, alienada do mundo, mas o assunto principal seu tem que ser Jesus. Eu não quero saber, irmão, eu quero saber, pastor, você quer saber da besta? Não, eu quero saber de Jesus. O senhor quer saber disso aqui? Não estou falando para você. Eu e minha esposa estamos fazendo seminário. Eu e minha esposa. E seminário teológico. E nós vamos ter aula de escatologia, estudo dos fins dos tempos, de muitas coisas que são atuais. Mas eu posso falar uma coisa para você, irmãos. Eu posso até aprender sobre isso, mas o meu assunto principal sempre vai ser Jesus. Porque muitas dessas coisas que vão vir, quando chegarem aqui, eu nem vou estar mais. Em nome de Jesus. Eu quero é Jesus, eu quero o reino de Deus. O seu assunto principal tem que ser Jesus. Entenda bem, querido. Já aconteceu com você, deve ter acontecido com todo mundo isso. De às vezes alguém em casa, ou no trabalho, ou até mesmo na igreja, a pessoa está com dor de cabeça e ela chega para você e fala assim, você tem um remédio de dor de cabeça? Já? Já aconteceu isso? Você tem um... Quase agora? Então eu sou profeta. Aí chega assim para você e fala assim, você tem um comprimidinho? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, a gente não prega contra o remédio aqui não, tá? Eu creio que a medicina é para abençoar, é para ajudar, não é para atrapalhar. Só que a única coisa que nós cremos é que Deus não quer que você seja escravo de nada. O homem foi criado por Deus para dominar e não ser dominado. Mas nós não pregamos contra a medicina não. Pelo contrário. Ah, pastor, olha, tem gente que já me perguntou tantas vezes isso, eu vou responder hoje aqui. Para que quem está aqui hoje não fique mais em dúvida da minha opinião sobre isso. Pastor, só acha errado alguém procurar um psicólogo? Não acho errado. Eu só creio que até o psicólogo você deve saber em quem você vai. E hoje existem vários psicólogos cristãos, com princípios que respeitam princípios da palavra. Não acho errado não. Pelo contrário, não acho errado. Você pode procurar se você quiser. Agora, eu entendo, querido, que muitas vezes algumas ferramentas que estão disponíveis aí, elas são necessárias, porque talvez em algum aspecto nós não estamos conseguindo entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque eu creio que Cristo é suficiente para tudo em nossas vidas. Porém, Deus não se sente desprezado se você procura uma ajuda. Pelo contrário, a alegria de Deus é ver você feliz e bem. Amém? Mas entenda bem, imagine que tem alguém com dor de cabeça perto de você e chega para você e fala assim, Emerson, você não tem um remedinho aí, tá com dor de cabeça, você não pode me dar um comprimido? Aí você tem aí, você chega para ela e fala assim, não tem. Você sabe qual o nome desse pecado? Omissão.
Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem tem Jesus aqui? Amém. Quem tem Jesus? Amém. Você tem Jesus? Amém. Então aqueles que estão precisando dele, você não pode negar ele para essas pessoas. Você não pode negar Jesus para essas pessoas. O assunto principal de Paulo era Jesus. Ele, mesmo diante da idolatria daquela cidade, mesmo diante da escravidão daquele povo, Paulo não se omitiu, Paulo não se negou a falar. Vamos ser sinceros, eu quero até que você levante a mão, se é com vocês que eu vou dizer. Quantos de vocês podem afirmar hoje que todos os dias pessoas desesperadas por Jesus, e eu não estou falando que, eu estou dizendo de pessoas que talvez nem conhecem ela, mas pessoas que estão precisando de uma mudança nas suas vidas, passam por você todos os dias? Todos os dias, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja na tua rua. Querido, se você está se omitindo ao sofrimento dessas pessoas, você está pecando. Porque aquele que sabe fazer o bem não faz, ele está pecando. É a Bíblia que diz isso. O assunto principal de Paulo era Jesus. Não se cale. Deixe o Espírito Santo fluir através de você. Você tem o remédio para todas as dores das pessoas. Amém, querido? Versículo 22, vamos lá. Versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Vamos parar aqui. Irmãos, olha que interessante. Paulo está numa cidade cheia de idolatria. Quando ele recebe a oportunidade para pregar, o que ele faz? Ele vai direto ao ponto. Irmão, sabe o que nós estamos precisando hoje? De pessoas cheias do amor de Deus e que não tem medo de pregar a verdade para os outros. Porque nós temos aprendido o quê? Falar a verdade sem amor é o quê? Veneno. Diga para a pessoa do seu lado: falar a verdade sem amor é veneno. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não é porque você tem uma verdade que você tem direito de machucar as pessoas. Eu vejo muitas vezes pregadores, e eu vou falar para você, querido, se você se alimenta pelo YouTube, cuidado. Porque nem tudo que reluz é ouro, tá? Cuidado. Eu gosto sempre assim, queridos. Eu mesmo, como pastor, eu procuro sempre observar os meus pastores, as pessoas que eles têm se alimentado. O pastor Leandro, por exemplo, vai pregar, que é meu pastor, que vai pregar no primeiro dia da conferência. Ele tem uma ligação muito forte com o Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá ministra muito sobre a vida do pastor Leandro. Eu não conhecia o pastor Luciano por muito tempo. Mas no momento que eu conheci, comecei a ver o quanto ele era um homem que prezava e zelava pelo ensino puro da palavra, é evidente que eu ouço mensagens dele. Mas eu também aprendi uma coisa. O pastor Luciano é uma benção, o pastor Leandro e vários pregadores desse Brasil. Mas não existe coisa mais gostosa do que você ouvir Deus falando diretamente com você no secreto. E vou dizer mais, tem coisas que Deus não vai usar ninguém para falar com você. Tem coisas que Deus quer falar face a face contigo. Mas querido, entenda bem, nós precisamos de pessoas com coragem de pregar a verdade. Às vezes nós vemos pessoas, sabe, com medo tremendo. As pessoas ficam rodeando para poder pregar a verdade para os outros. Não, querido, a não ser que você fira esse princípio de, ainda que eu pregue a verdade, eu pregue com amor. Se você falar com amor, você pode pregar a verdade sim para as pessoas. Paulo foi direto ao ponto. Eu vejo que vocês são, em todos os aspectos, religiosos. Mas querido, o problema é quando a religião, ela quer entrar na vida daqueles que não são religiosos.
Porque a religião é o homem tentando alcançar Deus. A religião, ela ensina que para você conseguir algo, você tem que fazer algo. Irmãos, nós não somos uma igreja religiosa. Nós somos uma igreja que prega a graça de Deus. E sabe o que é a graça de Deus? Não é um homem tentando alcançar Deus. É Deus descendo e alcançando o homem. Irmãos, coloca uma coisa no teu coração: nada do que você fizer, ou nada do que você deixar de fazer, vai fazer Deus te amar mais ou menos. Ele te ama e acabou. Foi decisão dele, não sua. Isso não tem a ver com você, tem a ver com ele. A graça de Deus é um Deus todo-poderoso, vindo e se tornando como um de nós, assumindo a forma de servo e tomando o nosso lugar. Querido, olha, o maior versículo, eu creio, a pregação mais atual e que nunca vai perder a atualidade dela é João 3,16, querido. Você sabe o que está escrito em João 3,16? Esse versículo você tem que gravar ele. Esse versículo você tem que falar ele todos os dias. Esse versículo, irmão, você tem que marcar ele no teu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, ele te ama, e não importa o que aconteça, esse amor nunca vai acabar. Não seja religioso. Não, agora para Deus me amar eu tenho que fazer isso, para Deus me amar tem que fazer aquilo. Quem tem filhos, levante a mão. O seu filho precisa fazer alguma coisa para você amar ele? Eu vou levar um café para o meu pai. Olha lá, pai. Papai, está aqui o café para você. Agora você me ama. Para com isso, querido. Eu amo os meus filhos. Tem dia que os filhos fazem malcriação, tem ou não tem? Não tem? Não tem dia que eles desobedecem? Então no dia que seu filho te desobedece, pronto, acabou, não te amo mais, vai embora, pega suas coisas, some daqui, vai morar na rua. Não, querido, não importa o que o seu filho faça, você sempre vai amar o seu filho. Isso não quer dizer que você não vai corrigi-lo, isso não quer dizer que você vai concordar, isso não quer dizer que você tem que ser omisso aos caminhos que ele decide trilhar, muitas vezes errados, não, mas não importa o que ele fizer, Deus continua amando. Não importa do que ele fizer, você continua amando ele. Irmãos, nós não podemos aceitar, voltar à escravidão da religiosidade, querido. A graça de Deus é um bem imerecido. Eu não mereço, mas ele me ama, glória a Deus. Eu não mereço, mas ele me ama. Eu não mereço mesmo. Olha, se você não tem coragem de admitir isso, eu tenho. Eu não mereço, mas ele me ama. Ele não desiste de mim, querido. Eu tinha separado até um texto que eu li de uma pessoa. Eu separei esse texto sobre religiosidade. E sabe, isso aqui mexeu muito comigo. É muito fácil confundir ser religioso com buscar ter um relacionamento com Deus. Todas as religiões do mundo se baseiam na tentativa feita pelo homem de chegar a Deus. Mas diferente disso, o cristianismo deve envolver uma verdadeira relação com Deus. Sem perceber, é fácil um cristão substituir esse relacionamento precioso com um espírito religioso. Irmãos, você tem que ter cuidado com isso. Você tem que ter cuidado para você não substituir relacionamento com Deus com religiosidade. Nada do que você fizer, ou nada do que fizerem com você, vai apagar o que Jesus fez lá na cruz por você e por mim. Jesus morreu por você. Querido, ele sempre está de braços abertos. Ele nunca abandona o propósito maior dele, que somos nós. Queridos, a religiosidade, ela quer substituir relacionamento com Deus com justiça própria, obras.
Se eu fizer isso, eu sou aceito. Se eu fizer aquilo, eu vou ser mais santo. Se eu fizer... Não, querido. Olha, em nome de Jesus, se toda essa palavra ser para alguns aqui, ainda que essa palavra para alguns seja confusa em alguns aspectos, se você não entender nada do que eu preguei hoje, guarde só isso que eu vou te dizer agora. O propósito principal de Deus é ter relacionamento com você e comigo. Então, tudo na minha vida vai depender do meu relacionamento com Deus. Tudo na minha vida vai depender do meu relacionamento com Deus. Quem é casado? Seu casamento vai ser uma bênção se o seu relacionamento com Deus for prioridade. Quantos aqui podem reconhecer, pastor? Eu tenho família, eu preciso alimentar minha casa, eu quero ter uma vida próspera. Quantos querem ter uma vida próspera? É tão tremendo que eu vou dizer para você, o seu relacionamento com Deus vai afetar as suas finanças. O teu relacionamento com Deus vai afetar a educação dos seus filhos. O teu relacionamento com Deus vai afetar o teu casamento. O teu relacionamento com Deus vai afetar a maneira como você se relaciona com as pessoas. Querido, por muito tempo, às vezes eu não entendi isso, mas hoje eu entendo. A razão principal de muitas vezes nós não estamos conseguindo vencer em algumas áreas da nossa vida é porque o nosso relacionamento com Deus é fraco. Se você for fraco na sua comunhão com Deus, você vai ser fraco em todas as coisas. E eu estou dizendo que eu sou o primeiro a admitir isso, que quando a minha comunhão com Deus não está bem, a minha vida começa a ir não bem nos aspectos dela. Quando eu não vou bem na minha comunhão com Deus, eu não vou bem em tudo. Você quer ver? A minha casa está cheia de paz. É eu estar em plena comunhão com Deus. Quem é casado aqui? É todo dia que a sua esposa está só love, hein? Hein? É todo dia que ela acorda, amor, I love you, é isso? Hein? É todo dia. Ou tem aquele dia que ela acorda e você fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Hein? Mas, olha aqui, até a pastora Giovana, que está bem, ela estava conversando de uma pessoa que falou assim para ela assim, não, eu gosto quando eu vejo o Felipe pregar, mas a pessoa não congrega conosco não. Fala assim, eu gosto de ver o Felipe pregar, mas às vezes ele brinca muito. Mas essa pessoa, ela vê algumas vezes só aqui. E eu falei, não, ela está falando, mas eu expliquei para ela, não, é porque às vezes, mesmo na brincadeira, ele está ensinando. Só que na verdade eu falei para ela, eu tenho uma terapia quando eu prego aqui, ou em qualquer lugar. Eu sempre brinco para amortecer um pouco a próxima palavra. Deixa eu explicar uma coisa para você. A paz do seu lar não depende exclusivamente da sua esposa. Querido, não importa como a minha mulher estiver, se eu estiver no lugar certo, o diabo não vai prevalecer. O que eu quero dizer para você, querido, e sabe, isso aqui é muito sério que eu estou dizendo para você. Tudo depende do nosso relacionamento com Deus. Se eu disser para você, querido, que eu já entrei em crises pesadas no governo da igreja aqui. Eu já sentei um dia num lugar assim, às vezes, e eu sou sincero, quando eu estou um pouco meio em crise, eu não gosto muito de ficar perto muito das pessoas, não. Às vezes eu preciso um pouco ficar com Deus em silêncio. Porque por incrível que pareça, Deus fala até no nosso silêncio. Irmãos, eu já tive um momento de desespero. Eu já tive um momento de desespero como pastor dessa igreja que eu estava a ponto de entregar tudo, de parar com tudo. Onde meu irmão, minha família, amigos tiveram que me procurar. O que está acontecendo com você, negão? Tá doido? Falei, rapaz, eu não sei o que eu faço. Tantos problemas, tanta dificuldade, tanta coisa, eu não sei como agir. Porque, não querendo ou não, irmãos, principalmente um homem, ele sempre tem aquela cobrança dele ter a resposta para as coisas. E eu vou ensinar uma coisa para você, você não precisa ter resposta de tudo, você precisa ter relacionamento com Deus.
Porque nem sempre você vai ter a resposta de tudo. Só que no meio de toda aquela tribulação, eu percebi que em algum momento eu fiquei mais atento, mais apegado, mais olhando, mais observando os problemas do que propriamente Jesus. Está dando para entender ou não? Eu estou falando de um testemunho meu, que eu fiquei tão atribulado, que a ponto que eu falei assim, eu não vou mais pregar, eu cheguei ao ponto de não, eu vou entregar a igreja para o meu irmão, eu vou parar com tudo, porque eu não estou conseguindo. Mas de repente eu observei que o que agravou isso foi que em algum momento eu fiquei olhando mais para os problemas do que para Jesus. Que os problemas conseguiram tirar os meus olhos dele. E aí, irmão, quando você tira os olhos dele, quando você, por um minuto, por mais que você creia nele, você esquece que ele está com você, aí as coisas começam a piorar. Então guarde uma coisa no teu coração. Qualquer área da tua vida que por algum motivo você não está vencendo, seja no casamento ou nas finanças, entenda bem, dê prioridade para o teu relacionamento com Deus, que Deus é poderoso para tirar você de qualquer situação. Quem entende isso, diga amém. Relacionamento com Deus é a base de tudo, amém, queridos? Versículo 23 ao 27. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. E encontrei até um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deixa eu explicar uma coisa para você. Lembra que a palavra começa dizendo da revolta de Paulo ver a idolatria na cidade? Sabe, às vezes eu já me peguei olhando para os problemas da nossa cidade e já me peguei dizendo, Deus, mas como que eu posso ajudar essas pessoas? Porque eu sei que elas precisam do Senhor, eu sei que elas precisam de uma mudança, eu sei que o que elas precisam eu tenho, mas às vezes eu não sei como chegar. Querido, sabe o que Deus me mostrou através de Paulo? É que Deus sempre vai dar sabedoria para aquele que estiver disposto a fazer alguma coisa. O problema não é se você sabe fazer ou não. O problema é se você está disposto para fazer. Porque se você estiver disposto, a tua capacidade vem de Deus. É Deus que vai te capacitar. Porque olha que coisa tremenda. Enquanto Paulo ia para discursar para aquele povo, ele percebeu que eles tinham muitos altares na sua, sabe, na cidade, sabe, eles tinham muitos altares de idolatria, muitos altares que eles idolatravam. E aqui Deus colocou essa palavra no meu coração, a mesma palavra que eu estou pregando agora à noite, nesse culto das 19 horas, eu preguei de manhã, e eu vou falar para você porque Deus colocou isso no meu coração. Cuidado com os altares que você tem na sua vida. Porque entenda bem, altares é tudo aquilo que quer tirar o lugar de destaque de Deus da sua vida, que quer tirar o governo de Deus da sua vida. Altares são coisas que você muitas vezes está venerando, coisas que muitas vezes você está idolatrando, coisas que estão fazendo você se apegar tanto àquilo que você está se desligando de Deus. Altares são coisas que muitas vezes nos desligam de Deus. E por incrível que pareça, querido, você pode ser um cristão protestante. Nós estamos agora no ano de 500 anos de comemoração da Reforma Protestante. E nós somos cristãos protestantes porque em algum momento a igreja se perdeu. E louvado seja Deus por Martim Lutero, que se levantou e protestou com o estado crítico que a igreja se encontrava.
Por isso que nós viemos depois dessa reforma. Nós somos frutos dessa reforma. Mas, querido, entenda bem. Por incrível que pareça, muitas vezes nós temos altares na nossa vida. E nós temos que removê-los, querido. Mas Paulo reparou que tinha um altar lá, que aquele povo era tão idólatra, irmão, que eles achando que não estavam idolatrando tudo que poderia, eles fizeram um altar para o Deus desconhecido. E foi ali que Deus guiou Paulo, dizendo: esse Deus desconhecido que vocês adoram, é esse que eu estou pregando para vocês. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas lá fora não conhecem o Deus que nós conhecemos. Lá fora eles podem achar que conhecem Deus, mas eles não conhecem a revelação maior de Deus para uma pessoa. Sabe qual é a maior revelação de Deus para alguém? É que Ele é Pai. A maior revelação que eu posso ter de Deus é que eu sou filho. Mas o que me chama a atenção, querido, é que talvez nós estamos como os atenienses, adorando um Deus que nós não conhecemos. Você sabe qual é o maior alvo nosso? É conhecer Ele. É entender o seu coração, é entender a sua vontade. Porque a prova que às vezes você está aqui no momento de adoração, é tão gostoso, né? Você está louvando, você chora, mas sabe qual é a prova que você está adorando o Deus que você não conhece? É que quando você sai daqui, você vive uma vida completamente diferente que Ele almeja para você. A prova que eu adoro um Deus que eu não conheço é que eu não conheço, eu não entendo o propósito dele para mim. Domingo passado de manhã estava aqui o Alexandre Rett. O Alexandre pregou uma mensagem poderosa. Tempo e propósito. Se você entrar lá no canal da igreja, você vai poder assistir essa palavra. E ele começa dizendo que você tem que saber de onde você vem. Quem é você? Quem é Deus? E para onde você vai? Irmãos, é tão mais fácil adorar a Deus quando eu sei quem eu sou para Ele e quem Ele é para mim. Mas muitas vezes nós estamos adorando um Deus que nós não conhecemos. E é isso que nos torna religiosos. Irmãos, não tem nenhuma diferença sua e minha das pessoas que estão aí fora idolatrando algum Deus, se nós adoramos um Deus que nós não conhecemos. Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Ele estava lá no Getsêmani e dobrou os seus joelhos e começou a orar: Senhor, se o Senhor pode, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus desde o início sabia que o alvo, o propósito de Deus para ele era a cruz. Irmãos, você tem que entender que se você não buscar ter intimidade com Deus, porque só conhece alguém quem está disposto a ter intimidade com aquela pessoa. Se você não buscar ter intimidade com Deus, de entender o propósito e o plano e a vontade plena dele para a sua vida, você só vai ficar adorando aqui, sem saber quem é esse Deus. Amém, queridos? Sem saber quem é esse Deus. Paulo diz: o Deus desconhecido que vocês adoram, apesar de não conhecerem. Você sabe o que o Jó ele falou? O Jó, né? O Jó ele é ferramenta de exemplo, né? Paciência de Jó. Mas você sabe o que o Jó falou depois que Deus virou o cativeiro dele e restituiu e deu até em dobro o que ele já tinha? Jó disse assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem muita gente, irmão, que só conhece Deus só pelo ouvido da palavra, mas não tem intimidade. Eu quero conhecer esse Deus, querido. Sabe a mudança que acontece na minha vida quando eu começo a adorar um Deus que eu conheço? É que a partir do momento que eu conheço aquele o qual eu estou adorando, nenhuma mentira desse mundo, querido, vai poder mudar o meu coração. Nenhuma mentira desse mundo vai mudar a minha visão de quem Deus é e o que Ele representa para mim e de quem eu sou para Ele. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja, entenda bem, olha para mim aqui. Nós precisamos ser uma igreja que busque intimidade com Deus, porque quanto mais íntimo eu for dele, mais claro a vontade dele vai ficar para a minha vida. Você sabe por que às vezes a gente briga com Deus em algumas coisas? É porque nós não entendemos.
Porque quando você entende a vontade de Deus, você se rende à vontade dele, porque você reconhece que a vontade dele é melhor do que qualquer outra para a sua vida. Às vezes você ainda está brigando com Deus porque você não entendeu ainda a vontade de Deus. Porque quando eu entendo, eu me rendo, porque não existe nada e ninguém que possa me dar aquilo que só o Pai tem para me dar. Foi isso que Pedro disse. Quando Jesus deu um discurso duro e vários discípulos, a Bíblia diz que foram discípulos, não foi multidão não, discípulos abandonaram Jesus. E Jesus chega e vira para os 12 e fala: e vocês não vão embora não? E Pedro chega e fala assim: para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Irmãos, eu não sei você, mas eu não tenho para onde ir não. Eu não tenho para onde fugir não. Porque tudo que eu tinha, eu perdi para ganhar uma vida com Deus. Eu não tenho para onde ir, querido. Eu não tenho. Ele não habita em santuários feitos por mãos de homens. Irmão, presta atenção, ó. Isso aqui não é para Deus não. Isso aqui não é para Deus, você sabia? Tá ficando bonito, não tá? Não, isso não é para Deus não, isso é para você, é para mim. É para o conforto do povo, isso aqui não é para Deus. Porque Deus, irmão, onde você estiver, Deus ele está presente. Ele não habita em santuários feitos por mãos de homens. Querido, você é o santuário de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Nós somos uma igreja viva. Por isso que nós não temos que ficar esperando o povo entrar aqui. Porque não é isso que Deus está querendo, que o povo entre na igreja. O que Deus quer é que a igreja vá onde eles estão. Nós somos a igreja viva. Aonde você vai, a glória de Deus está junto com você. Querido, entenda bem. Preste atenção nisso aqui. Quantos creem que o Espírito de Deus, ele é poderoso para curar? Quantos creem nisso? Que o Espírito de Deus é poderoso para curar, para libertar. Você crê nisso? Se eu disser para você que todo o poder da cura está dentro de você. Todo o poder para curar está dentro de você. O Espírito Santo não habita em mim? Ele não é poderoso para curar, para libertar? Todo o poder para curar está em mim. Basta eu crer. Irmãos, aonde você for, você pode ter certeza, se você estiver disposto a se colocar disponível para Deus, aonde você estiver, o poder de Deus vai se manifestar sobre as pessoas. Amém, queridos? Ele não precisa, esse texto é tremendo, versículo 25 diz: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque é ele mesmo que dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Irmãos, talvez você anda preocupado com muitas coisas. Irmãos, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Para de tentar vencer com o braço da sua carne. Para de tentar vencer com o teu esforço. É Ele que dá tudo a todos. É Ele que dá a vida. É Ele que dá o fôlego. Faz assim, ó. Respira fundo aí. Vai. Tá vendo esse fôlego? Ele deu de graça para você. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro o reino de Deus, que as demais coisas... Olha para o irmão do seu lado e fala para ele: para de se preocupar. Fala, busca Deus, busca Jesus. Pastor, eu estou preocupado. Irmão, posso falar com você? Se eu deixasse a preocupação tomar conta de mim, irmão. O dia que nós alugamos esse prédio aqui, você sabe quanto que tinha no caixa da igreja? R$50. E nós só alugamos, sabe por quê? E já tem testemunho aqui. Nós alugamos. A prefeitura só liberou que nós alugássemos porque ela exigiu que fosse feita uma acústica, o isolamento acústico aqui. E quando nós ouvimos isso, sabe o que a gente pensou de cara? Vai ficar uma fortuna. Imagine ter que isolar tudo isso aqui. Quanto que tem no caixa da igreja, pastor? R$50. Aleluia.
Irmãos, eu sei como, que foi a mão de Deus, mas eu posso dizer para você, talvez se eu tentar te explicar, você não vai entender. Mas a acústica está pronta, glória a Deus. Está tudo pronto. O que nos impedia de estar legalmente aqui, já está resolvido. Agora é um processo normal na prefeitura. Cara, eu quero dizer uma palavra profética para a sua vida. Tem coisas na sua vida que às vezes você acha que você não sabe como vai fazer. Querido, entenda uma coisa, você pode não saber, mas Deus sabe. E Deus é poderoso. Ele faz. Diga graças a Deus. Versículo 28. Versículo 28 diz: pois nele o quê? Nele o quê? Vivemos. Jesus é a sua vida. Hein, querido? Jesus é tudo para você? Não, Jesus é a sua vida. Porque se Jesus é a minha vida, não importa o que eu estiver enfrentando, não importa o que estiver faltando, não importa como as pessoas estão me tratando, não importa como as pessoas estão agindo comigo, se Jesus é a minha vida, nada e ninguém vai poder me afastar do amor de Deus. Olha esse texto aqui, abra aí. Abre esse texto aqui. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 44. Preste atenção nesse texto. Mateus 13, 44. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. E fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Vou ler de novo. Mateus 13, 44. O reino de Deus é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. E fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Jesus é tudo para você? Jesus é a tua vida? Nele vivemos. Olha o que a Bíblia fala, que o reino de Deus é como um homem que estava andando e de repente ele encontrou um tesouro. E aquele tesouro foi algo mais valioso que ele encontrou na vida dele. Quando ele encontra aquele tesouro, sabe o que ele faz? Ele esconde esse tesouro e ele vai lá e vende tudo que ele tinha, tudo. Ou seja, se ele vendeu tudo, ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada, ele vende tudo que ele tinha. E sabe o que ele faz com tudo aquilo que ele tinha? Ele vai lá e compra aquele tesouro. E agora tudo que ele tem é o quê? Aquele tesouro. Irmão, sabe que Deus me deu uma revelação sobre essa palavra? Que eu perco tudo, mas eu não fico sem Jesus. Irmãos, muitas vezes você vai entrar em algumas discussões que para você não perder Jesus, é melhor você perder aquela discussão. Quem está entendendo? Eu perco tudo, mas não perco Jesus. Jesus é o meu maior tesouro. Jesus é tudo para mim. Eu perco tudo, mas não perco Jesus. Que eu perco o emprego, mas eu não quero ficar sem Jesus. Porque, querido, muitas vezes você vai ser provado, você vai ser tentado. Muitas vezes você vai receber propostas. Muitas vezes o inimigo vai investir contra a tua vida para ganhar o teu coração, para ganhar você. Mas se Jesus é tudo para você, ou seja, eu perdi a minha vida e agora Jesus é tudo para mim. Eu perdi a minha vida para agora a minha vida ser Ele. Querido, eu perco o que eu tiver que perder, mas eu fico com Jesus. Eu não sei se você está entendendo isso, querido. Eu não sei se você está entendendo, mas isso aqui ficou tão forte no meu coração. Eu perco tudo, mas eu não fico sem Jesus. Eu não posso ficar sem Ele, Ele é tudo para mim. Ele é o meu maior tesouro. Dinheiro não é mais importante do que Ele para mim. Aplausos, reconhecimento, fama, não é mais importante para mim. Status não é mais importante para mim. O mais importante é Jesus. Diga glória a Deus. Ele tem que ser tudo para você, querido. Ele tem que ser o seu maior tesouro.
No seu ambiente familiar, quem é casado, levante a mão. No seu ambiente familiar, você tem que decidir: eu perco aqui, eu posso perder a discussão, mas eu quero ficar com Jesus. O problema é que você ganha a discussão, mas Jesus não está mais presente ali. Não, irmão, eu aprendi uma coisa com o meu pastor. Tem briga que eu já entro perdendo. Perdi, você ganhou, pronto. Ah não, mas aí não tem graça. Eu quero é brigar, eu quero discutir. Não, você ganhou. Assim, fácil. Não vai nem levantar a voz. Não vai nem brigar comigo. Não, você ganhou. Por quê? Porque eu quero ficar com Jesus. Você quer ficar com a razão? Receba a razão. Vem Jesus, vamos juntos. Oi Jesus. Não é assim que a menina canta lá? Oi Jesus. Não é assim? Oi Jesus. O problema, irmão, é que quem não fica com Jesus vai ficar com alguma coisa. Eu quero ficar com Jesus. Ele vendeu tudo. Nele vivemos. A minha vida é Jesus, querido. Você pode ter certeza que eu amo a Iafade, mas o meu alvo principal é Jesus, querido. Eu falei isso para o empresário o dia que ele veio aqui. Não importa o quanto Deus prospere esse lugar e cresça esse lugar. O que eu quero é sempre olhar e ver Jesus comigo. Irmãos, não importa o quanto Deus te prospere, quanto Deus faça você crescer, se destacar, não perca Jesus. Porque quando eu perco Jesus, eu perco tudo. Versículo ainda, esse versículo. Nele vivemos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, o que te move, o que me move é Jesus. Diga glória a Deus. Ou seja, eu não tomo decisões, eu não faço escolhas, eu não movo 1 milímetro da minha vida sem que Jesus esteja à frente daquilo. Sem que eu tenha o aval dele. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Se tudo que você fizer, você der prioridade para saber e conhecer a vontade de Deus para aquilo. Se tudo que você fizer, você buscar primeiro em Deus, tudo, não haverá uma área na tua vida que você não vai prevalecer. O problema é que você faz projetos. Você estabelece as coisas e você nem ora, você nem busca a Deus. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E Jesus está lá assim, ó. Porque já está certo, é desse jeito, já está decidido, é desse jeito. E Jesus está lá assim. Oi? Peraí, Jesus, só um minutinho, daqui a pouco eu tenho atenção para você. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos estabelecer isso, é disso, nós vamos para lá, vamos para cá. Irmãos, eu tenho experiência própria, o meu irmão já falou isso, eu já falei várias vezes. Houve um momento na Iafade que eu, como pastor titular da igreja, eu estava decidido a sair dali, daquele prédio, vamos para outro. E Jesus chegou e falou assim, ó, não é a hora ainda não, fica quietinho aí. Não, Jesus vai... Não é a hora. Não, mas eu tenho uma motivação boa, é para ter um espaço melhor para as crianças. Não é a hora ainda, fique quietinho. Desculpa, querido, não fica triste que eu vou falar, não. O problema é que nós somos muito rebeldes com Deus às vezes, porque Deus fala conosco, mas muitas vezes a gente não ouve. Irmãos, você não precisa forçar a porta para ela abrir, porque quando Deus abre uma porta, querido, ninguém pode fechar ela. Você não precisa forçar. Não é por força. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Irmãos, eu não quero nada na minha vida por força. Eu quero tudo pelo mover de Deus na minha vida. O problema é que às vezes nós estamos tão ansiosos, tão agitados. Tem que acontecer. Mas tem que acontecer por quê? Você tem que provar alguma coisa para alguém? Tem que acontecer por quê? Querido, em nome de Jesus, Jesus é tudo que você precisa. Pai, eu quero você. E eu creio em nome de Jesus que tudo que Deus tem para nós vem e acontece no tempo certo, querido. Agora entenda bem, nós nos movemos é por Ele. Quantas pessoas, irmãos, que casam sem consultar a Deus? Fazem negócios sem consultar a Deus, estabelecem metas sem colocar diante de Deus. Irmãos, Jesus é o dono da sua vida, sim ou não? Se Ele é o dono da minha vida, tudo que eu fizer tem que ser para agradar a Ele primeiro. Ele tem que dizer ok, é Ele que tem que dizer vai.
Todas as coisas na nossa vida que deram errado foi porque nós fizemos sem direção de Deus, sem o aval dele, sem o ok dele. Nele nos movemos. O que te move? O que me move é Jesus, querido. Eu conheci um empresário dessa cidade aqui, ele congrega na igreja da cidade, careca. E eu estava conversando com ele, ele disse, olha, eu tenho esse pessoal que trabalha comigo aqui, ele tem uma oficina. E ele disse, olha, às vezes aparece até uma proposta, sabe, aparece uma proposta muito boa, que a empresa vai crescer. E aí eu falo para os empregados, olha, está surgindo uma proposta aí, está surgindo algo grande aí. E eles falam, beleza, vamos. Ele fala, vamos orar para ver se Jesus vai dizer que é para ir. E as pessoas que não conhecem a Deus, o que elas falam? O quê? Orar para saber se é? É claro que é. Falou, não, cara, eu só faço o que ele diz. Vai. Você quer prosperar? Você quer ser feliz? Você quer ter paz? Só se mova quando Jesus está mandando você mover. O povo de Israel, de manhã no deserto, de dia ia uma nuvem. Porque o deserto de dia é quente. À noite ia uma coluna de fogo para aquecê-los, porque o deserto à noite é frio, extremamente frio, mas também para iluminar o caminho dele. A nuvem parava, eles paravam. A nuvem continuava, eles continuavam. A coluna parava, eles paravam. A coluna continuava. Irmão, hoje nós não somos guiados por nuvem ou por coluna de fogo. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Ouça o Espírito de Deus dentro de você. Arranque essa ansiedade da sua vida e deixa Deus dirigir você. Você sabe que você está tão ansioso, tão preocupado, que você está totalmente fora da direção de Deus. Porque na direção de Deus você vai ter paz. Na direção de Deus você vai ter alegria. Na direção de Deus você vai estar seguro. Porque não há lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus. Não há lugar que tem mais paz do que no centro da vontade de Deus. Não há lugar que você vai ter mais alegria do que no centro da vontade de Deus. Muitas vezes você está realizando muita coisa no braço da sua carne. E no braço da carne você constrói em cima de areia. E você consegue até construir, mas daqui a pouco vem o vento e derruba tudo que você fez. Mas na direção do Senhor você constrói sobre a rocha. Porque muitas vezes Deus não vai te levar para um caminho confortável. Muitas vezes Deus não vai te levar para um caminho fácil, ele vai te levar para um caminho estreito. Só que no final, o que é construído na direção de Deus, nem homens, e nem principados, e nem potestades vão conseguir derrubar, querido. Eu tomei uma decisão, eu quero construir sobre a rocha. E para construir sobre a rocha tem que ser na direção de Deus, querido. Diga graças a Deus. Nele vivemos, movemos e existimos. Versículo 29 ao 31, vamos parar. Vamos acabar aqui. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, pela arte e imaginação do homem. Porque no passado Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Diga graças a Deus. Você sabe o que Paulo está dizendo para eles? Vocês estão nessa idolatria, mas Deus não leva em conta o tempo que vocês viviam na ignorância. Mas agora que vocês conhecem a verdade, porque eu estou pregando para vocês, Ele quer arrependimento. Deixa eu explicar uma coisa para você, e aqui nós vamos terminar. Deus não leva em conta, Deus não leva em conta. Tem uma tradução da Bíblia Viva que diz assim, que Deus tolerava algumas coisas na sua vida e na minha, por conta da nossa ignorância. Ignorância é cegueira espiritual, falta de entendimento. Tem algumas coisas que Deus tolerava antes na sua vida, porque você não conhecia a verdade, você não conhecia a palavra. Mas hoje, se você conhecendo a verdade, ainda age sobre algo que fere a palavra, o que Deus quer é arrependimento.
Irmãos, entenda bem, você vai ser cobrado pelo tanto que você conhece. Você conhece a palavra. Tem algumas coisas na nossa vida que nós não podemos tolerar mais. Cadê as mulheres de Deus daqui, que estão hoje aqui? Cadê? Não fica com medo não. Cadê as mulheres de Deus? Hein? A Bíblia diz, aquele que está em Cristo. Boa noite. Cadê as mulheres de Deus aqui? O que a Bíblia diz? Aqueles que estão em Cristo. Aquele que está em Cristo. As coisas velhas. E eis que tudo. Você é uma nova mulher em Cristo Jesus. Irmãos, tem coisas que Deus tolerava de você. Hoje não. Hoje Ele quer arrependimento. Cadê os homens de Deus? Aquele que está em Cristo. As coisas velhas. E eis que tudo. Você é um novo homem em Cristo Jesus. Deus não tolera mais algumas coisas na nossa vida, querido. Porque a partir do momento que os meus olhos foram abertos, que eu conheço a verdade, eu não posso voltar a viver como eu vivia antes. Independente do que seja, querido. Temperamentos, sentimentos, pensamentos. A obra de Cristo, ela foi completa na sua vida. Você já não pode pensar como você pensava antes. O teu coração não pode ser como ele era antes. Tem pessoas que antes eram desconfiadas, é verdade ou não é? Sim ou não? Ah, pastor, eu desconfiava até da minha sombra. Você veio para Jesus, continua do mesmo jeito? Mas eu entreguei minha vida para Jesus, pastor. Eu fui salvo, é o que a Bíblia fala? Sim, mas a Bíblia diz que a nossa alma tem que ser renovada pela palavra de Deus. O nosso entendimento tem que ser renovado. Você não pode aceitar ser como você era antes. Ciúmes, temperamento agressivo, tantas coisas que você era antes, irmãos, você não pode aceitar ser a mesma pessoa. Olha, diante de Deus, querido, o momento de mais tristeza para alguém, olhe para mim aqui, preste atenção no que eu estou falando. O momento de mais tristeza para alguém é quando as pessoas não atestam que você mudou. Nossa, você continua do mesmo jeito. E isso não tem que ser uma coisa para te jogar lá no fundo do poço, não. Você tem que ter consciência, não. O pastor falou que quando eu entreguei minha vida para Jesus, o meu espírito foi recriado, um novo espírito. Eu fui salvo. Mas a minha alma, ela tem que ser renovada. A minha mente tem que ser renovada. Todos os dias tem que ser renovada. E sabe o que é renovar, querido? Quem aqui tem banheiro em casa? Glória a Deus. Vocês têm banheiro? Aleluia. Lá no seu banheiro tem cesto de lixo? Hein? Alguém sabe o que é um cesto de lixo? Seu banheiro tem cesto de lixo? Quanto mais gente na casa, a lata, o cesto enche mais rápido, não enche? Você sabe o que é renovar? É fazer o quê? Jogar o lixo fora. Olha para o seu irmão e diga, renovar a mente é jogar o lixo fora. Não, isso aqui não presta não, isso aqui fede, isso aqui não edifica a minha vida, isso aqui me atrapalha. Renova a sua mente, querido, em nome de Jesus. Tem coisas na nossa vida, no nosso temperamento que tem que ser jogado fora. Não, eu sou desse jeito. Não, você é assim, porque talvez você é orgulhoso, você é orgulhosa. Você sabe que não é assim que Jesus quer que você seja, mas você resiste ser assim. Porque, querido, uma coisa é você dizer, pastor, eu não quero ser assim. Jesus, eu não quero ser assim, me ajuda. E Ele vai te ajudar, querido. Porque aonde há arrependimento há salvação. Mas uma coisa é a gente saber que aquilo ali não é o desenho original de Deus. E eu ainda querer ser daquele jeito. Pare de se esconder. Decida ser o que Deus sonhou que você fosse antes da criação do mundo. Amém, querido?